Olá, uma ótima tarde para você. Esse é o IES TV Notícias dessa quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. E nessa edição nós vamos trazer as principais notícias, fatos que são destaque no Brasil e no mundo. E para começar o nosso jornal de hoje, a Oi, ela pede proteção contra credores na justiça e sinaliza nova recuperação judicial. A empresa argumenta que tentou chegar a um acordo para refinanciar a sua dívida, mas até agora não obteve sucesso. Põe na tela. A operadora Oi pediu nesta quarta-feira uma liminar que a proteja de credores com os quais soma dívidas de cerca de 29 bilhões de reais, incluindo bancos e detentores de títulos. O pedido foi feito e protocolado na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A empresa argumenta que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso. A medida pode ser um passo antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia e vem após a Oi sair de mais um processo de recuperação judicial em dezembro do ano passado. A Oi diz que não pode pagar 600 milhões de reais devidos aos detentores de títulos em 5 de fevereiro, agora já, o que desencadeia a aceleração de quase todas as dívidas financeiras da companhia. Mais uma empresa tendo esse tipo de problema. E voltando para cá, a cidade de São Paulo vai começar a vacinação para crianças de 6 meses a 2 anos. Além disso, as crianças de 5 a 11 anos que já estão imunizadas com a primeira dose podem receber a terceira dose de reforço. Olha só. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo inicia nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, a vacinação de todas as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade contra a Covid-19. Além disso, crianças de 5 a 11 anos que já estejam imunizadas com as 2 primeiras doses poderão receber a terceira dose de reforço. De acordo com a pasta, a capital recebeu na noite de terça-feira, dia 31 de janeiro, novos lotes com 768 mil doses de imunizantes entre Pfizer Baby e Pediátrica, por parte dos programas nacional e estadual de imunizações. Até terça-feira, tinham sido aplicadas 32.019 doses em crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades, deficiência permanente e indígenas, sendo 24.810 com primeira dose e 7.209 com a segunda dose, incluindo doses remanescentes para o público em geral dessa faixa etária para receber a chamada xepa. Em crianças de 5 a 11 anos, foram aplicadas 1.082.827 de vacina para a primeira dose, com cobertura de 100%, e 904.866 para a segunda dose, com cobertura de 83,5%. Os imunizantes contra a Covid-19 estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs e assistência médica ambulatoriais, as AMAs. Lembrando que as UBSs integradas de segunda a sexta-feira são das 7 às 19 horas e nas AMAs e as UBSs integradas aos sábados também das 7 às 19. Vale lembrar para todas as mamães que nos assistem, mamães e papais que nos assistem, essa notícia é na cidade de São Paulo. Então, agora que está começando esse verão forte, que está naquela medida de temperatura, frio, calor, é o momento que as crianças voltando à escola precisam se proteger cada vez mais. Então, não esqueça, regularize a ficha de vacinação, a carteirinha de vacinação, tome a primeira dose, tome a segunda dose, porque quanto mais se imunizar, mais esse vírus vai ser aniquilado da sociedade. Olha, vamos continuar aqui com a nova modalidade do Pix. Coloca os cartões de crédito à beira da extinção. Com o crédito via Pix, os brasileiros poderão fazer pagamentos posteriores. Põe na tela.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, que os brasileiros poderão utilizar em breve a modalidade de crédito via Pix. De acordo com a previsão do político, a nova funcionalidade deve ser liberada ainda este ano. A previsão é de que esteja pronta antes do primeiro semestre se encerrar. Haddad se encontrou no início da semana com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos. O ministro também se reuniu com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, para falar sobre o assunto. Segundo as pautas discutidas com Campos, o líder da pasta se prontificou a dar seguimento às iniciativas do Banco Central que estavam paradas. Além disso, Haddad ainda afirmou que irá reformar e melhorar o sistema de crédito no país. A nova modalidade de crédito com Pix irá ser um novo concorrente para os cartões dos bancos. Inclusive, Haddad afirmou aos empresários que o recurso pode baratear os custos do crédito no país. Porém, não informou ao certo sobre como a novidade poderá ser utilizada pelos brasileiros e se haverá alguma incidência de taxas. Desde o seu lançamento, o Pix vem sendo cada vez mais utilizado pelos brasileiros, devido à facilidade, funcionalidade e à isenção de cobrança de taxas. Caso a nova modalidade seja lançada, os pagamentos poderão ser postergados, não sendo feitos necessariamente de forma automática, como é atualmente. Bom, eu não consigo imaginar ninguém que não use o Pix hoje, né? Eu não consigo imaginar. Claro que tem a questão de segurança, que deve se atentar a isso. Eu acredito que antes de colocar em prática o crédito, tem que primeiro pensar na questão da segurança. Estamos vendo aí em vários outros telejornais, em várias outras notícias, mostrando sobre a questão de sequestro pelo Pix, do assalto do Pix, né? Então é primeiro necessário pensar na segurança do usuário e depois pensar em aumentar as vantagens e benefícios, né? Voltando para cá, vitoriosos no Congresso, Lira e Pacheco mostram rompimento com Bolsonaro, mas deixam recado ao STF. Põe na tela. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foram reeleitos nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, para comandar o Congresso Nacional pelos próximos 2 anos. Com uma vitória recorde de 464 votos, o deputado Arthur Lira, que já foi apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu a democracia e disse que era hora de desinflamar o Brasil. Rodrigo Pacheco, outro antigo aliado bolsonarista, também relembrou valores democráticos em seu discurso. Os discursos dos líderes do Congresso Nacional procuram se distanciar do bolsonarismo, mas ainda sinalizam desconforto com o Supremo Tribunal Federal. Tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira aproveitaram as vitórias para dar recados de insatisfação dos parlamentares com o Supremo Tribunal Federal. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Aos vândalos e instrumentadores do caos que promoveram o 8 de janeiro passado, eu afirmo: no Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora a democracia. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. Jamais haverá um Brasil sem liberdade. Olha só, para Melo Franco, embora o pior cenário para o Supremo fosse a vitória de Rogério Marinho, a reeleição do Lira e Pacheco indica que o judiciário continuará pressionado pelos próximos anos.
Mas aí, na questão que nós vimos agora nesse VT, mostrando esses depoimentos, né, do Pacheco e do Lira, é aquela famosa questão de cuspir no prato que comeu, né? É aquela questão que foi falado na época do Dória, né? Aquela época do Dória, que teve o Bolso Dória, que depois cuspiu no prato que ajudou a se eleger. É a mesma coisa utilizada agora nessa votação, né? Infelizmente, é assim que a banda toca e precisa e necessita conviver com esse tipo de náusea ambulante, né? Ó, quero encerrar o nosso jornal de hoje, agradecer a sua audiência e prometer da manhã estar aqui na IES TV com mais uma edição do IES TV Notícias. Obrigado pela sua audiência, até amanhã, tchau, tchau.